Juízes 4, 21 ao 23 diz assim: Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele. Ele cravou a estaca na fonte e o pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono, já cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael saiu ao encontro e disse: Vem, mostrar-te-ei o homem que buscas. E veio a ela, e eis que Sísera jazia morto e a estaca na fronte. Assim Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Amém? Talvez você pense: ô pastor Miquel, mas nós estamos falando de esperança, você vem com um texto pesado desse, falando de morte. Não, eu vim falar para você de livramento. Eu vim falar para você de oportunidades que Deus te dá para decidir as guerras da sua vida. E para isso eu preciso fazer um rápido contexto para você entender o que o Espírito Santo colocou no meu coração para transmitir para você nessa noite. Se você começar a ler a sua Bíblia, acompanhando toda a trajetória do povo de Israel, você vai chegar no livro de Juízes, ou no livro de Josué. Você vai ver Deus dizendo para Josué: entre e conquiste a terra. E você vai ouvir Deus dando ordens para Josué como: limpe a terra, extermine os inimigos, conquiste aquilo que eu estou te dando. Tem gente que não pode permanecer na sua vida. Tem gente que não pode se avizinhar com a sua casa. Tem gente com a qual você não pode fazer aliança. E Deus diz: tira tudo isso da sua vida, remova da sua história. Mas o povo de Israel não cumpriu essa palavra. Fez tratos, fez alianças com povos que mais tarde se tornaram seus inimigos. E aí nós temos o livro de Juízes. O livro de Juízes é basicamente assim: o povo fazendo o que é mal, Deus permitindo que o inimigo castigue o povo se arrependendo, orando a Deus, Deus levantando um libertador, livrando o seu povo, o povo glorificando ao Senhor, vivendo um tempo de paz, voltando a fazer o que é mal, Deus enviando o inimigo, e assim sucessivamente. Nessa história, há 20 anos, Israel havia feito o que era mal. E Deus havia permitido que o rei dos cananeus, um homem chamado Jabim, oprimisse o povo com violência. Os israelitas estavam sendo maltratados pelos seus inimigos. Por 20 anos eles sofreram. Por 20 anos eles tiveram as suas colheitas roubadas. Por 20 anos eles foram humilhados. Mas um dia eles clamaram ao Senhor. Irmão, e por maior que sejam os nossos erros, por mais longe que a gente tenha ido, quando nós quebrantamos o nosso coração, quando a gente arrepende e deixa, Deus perdoa, Deus responde, Deus tem misericórdia, Deus estende a sua mão, Deus luta por nós. Glória a Deus. E depois de 20 anos de sofrimento, Deus diz: chegou a hora de eu levantar alguém para fazer a diferença. E levanta-se uma mulher, profetiza, esposa de Lapidote, o nome dela era Débora. E ela julgava o povo com autoridade, ela orientava o povo debaixo da direção do Senhor. E um dia ela chama um homem chamado Baraque e diz: Baraque, vem cá, meu filho. Até quando você vai ouvir a voz do Senhor
e os cananeus na mão dos israelitas. Eu, Senhor, vou liderar essa batalha. Meu Deus. Mas quem vai fazer o trabalho aqui na terra, quem vai segurar a espada, é você. O Baraque já tinha recebido direcionamento. O povo está sofrendo há 20 anos, mas Deus já tinha escolhido alguém para fazer a diferença. Mas ele estava com medo. Será que vai dar certo? Será? Vamos fazer a conta, vamos colocar aqui as probabilidades. Irmão, Deus soma 1 mais 1 e faz dar 10. E quero ver matemático para questionar e dizer que é o contrário. Senhor dos impossíveis, Senhor das improbabilidades. Ô irmão, e nós somos espirituais, nós fomos chamados para viver fora da esfera do natural. Se a gente não acreditar no impossível, se a gente não acreditar no extraordinário, se a gente não acreditar no sobrenatural, nós estamos no lugar errado. Quando Deus te chama, pode ser contra a probabilidade que for, vai dar certo, vai acontecer. Meu Deus, Deus vai te dar a vitória. Deus disse: vai, atrai gente ao monte de Tabor, toma consigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali, dos filhos de Zebulon. Atrairei para o ribeiro de Gizom a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e ali eu os darei na sua mão. Deixa eu te falar, Jabim era rei dos cananeus. Ele tinha um exército com 900 carros de guerra. Todo o sucesso militar de Jabim passava pela liderança de um general, de um capitão chamado Sísera. Sísera era o homem que fazia a diferença no exército dos cananeus. Missão dada, missão cumprida. Jabim não se preocupava com as guerras, entregava para Sísera e Sísera resolvia tudo. Os cananeus sempre estavam em vantagem, porque do lado do inimigo tinha alguém corajoso o suficiente para se colocar à disposição do rei e dizer: deixa comigo, eu resolvo. E do lado do povo de Deus, Baraque está com medo de se colocar diante do próprio Deus e dizer: me usa como sua ferramenta, me usa como ferramenta do seu poder. Tinha um irantinho que dizia: um com Deus é maioria. Não precisa de mais ninguém, irmão. Tu mais Deus, não precisa de mais ninguém. Verdade. Mas Baraque está temeroso. Débora está dizendo para Baraque: Baraque, nós estamos sofrendo há 20 anos, porque um exército está nos atacando. E Deus está dizendo para você: junte os homens. Deus está dizendo assim: por que vocês estão se deixando ser afligidos pelos inimigos? Vocês já têm um exército. Irmão, eu não vim aqui para falar que Deus vai levantar exército, não, porque o exército já está aqui. Aleluia. Não, o exército precisa se posicionar. E às vezes o exército está morto, o exército está só osso, o exército está derrotado no vale, mas precisa de alguém que se posicione como voz de Deus e brade: vem dos 4 ventos, ó Espírito de Deus, sopre sobre os ossos para que eles vivam e um grande exército coloca em pé. Está aqui, mas às vezes está dormente, está acomodado. O povo está perdendo a esperança, quando a esperança já está plantada no meio do próprio povo. Deus já escolheu quem vai liderar e Deus já levantou o exército. Só precisa que esse pessoal se posicione. Débora, com a autoridade de Deus, com a mão estendida, diz: vai, Baraque. Vai, porque Deus é
Quem tem promessa de Deus? Você pode levantar sua mão se você tem uma promessa de Deus na sua vida? Você tem uma promessa de Deus? Você quer mais o quê? Que garantia mais você quer? Precisa de número na sua conta do banco? Você precisa de um emprego melhor? Você precisa de uma renda melhor? Você precisa de um carro melhor? De uma casa melhor? O que você quer a mais? Porque tem a promessa. Baraque diz: eu até vou, mas eu só vou se você for comigo, Débora. Eu ainda estou com medo. Débora diz: então vamos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o caminho que você vai seguir haverá honra. Aleluia. Haverá vitória. Glória a Deus. Aleluia. Alguém vai fazer a diferença, mas não é você. A vitória estará nas mãos de alguém improvável. A vitória estará nas mãos de uma mulher. E aí eu preciso que a gente saia aqui dessa conversa e a gente vai para uma região mais remota, onde numa tenda está uma mulher chamada Jael. Numa família dela só quer paz. Eles não querem guerra com ninguém. O marido dela se chama Éber. Ele é um queneu. Ele nem está junto com os queneus. Ele se afastou até da família. Eu quero ficar aqui, isolado, numa região erma. Ele morava com a sua família numa tenda. E naquele tempo, entre os povos nômades, a responsabilidade por montar a tenda e manter a tenda era da esposa. Então, parte do dia de Jael era pegar uma faca e ficar fazendo estaca, para depois ela ir lá fora, esticar o couro e pregar aquela estaca para segurar as suas tendas. Ela não tem grandes outras atribuições na vida, mas ela aprendeu a fazer estaca e ela aprendeu a usar martelo. Que diferença faz isso numa guerra, pastor? Tem tantas mãos mais preparadas. A mão de Débora, quando ela estende, a autoridade que essa mulher tem, faz o inferno sair em retirada. O inimigo cai se essa mulher abrir a boca, se ela estender a sua mão, mas não vai ser a mão de Débora. Baraque é um líder escolhido por Deus para comandar o exército de uma guerra. Então a mão dele sabe manejar a espada, mas não é essa mão. 10.000 homens se levantaram atendendo a convocação, todos eles, lança, escudo, espada, arco, flecha, qualquer um deles pode fazer a diferença, mas não vai ser essa mão, vai ser a mão de alguém que nem sabe que a guerra está acontecendo. Alguém que está gastando a sua vida numa função tão banal, tão inútil, tão corriqueira, afiando estaca e montando tenda. Eu não sei como é a sua rotina. Eu não sei se você está animado ou desanimado com atribuições, tarefas e ministérios que Deus tem confiado a você. Mas eu posso dizer que Deus está te preparando para algo. Eu não sei que algo é este. Não sei o que Deus tem para a tua vida. Mas se tem uma coisa que eu posso afirmar, sem medo de errar, com toda a convicção que existe na minha alma, é que tudo que Deus tem preparado para os seus filhos tem propósito. Aleluia! Faz diferença. Honra o céu e abala o inferno. Aleluia! Glória a Deus! Está cansado dessa vida de afiar estaca? Está cansado dessa vida de segurar martelo?
Ah, irmão, se você soubesse por que Deus aparentemente está te cansando nessa tarefa que parece tão repetitiva. Ele só está te treinando para você ganhar excelência. Aleluia. Pastor, eu tive a oportunidade de ir a alguns encontros de casais. E muitos desses encontros de casais, quando você vai conversar com os organizadores e pergunta: como é que nasceu a vontade de trabalhar com casal? E eles dizem assim: é porque teve uma fase da minha vida que meu casamento quase acabou. A gente passou uma dificuldade muito grande. A gente precisou se reinventar. E agora a gente quer passar para as pessoas as lições que a gente aprendeu. Então por que Deus permitiu aqueles anos difíceis? Para alguém ganhar experiência, para alguém ganhar excelência. Meu Deus. E quando chegasse a hora, Deus dissesse: ferramenta afiada, agora eu vou usar. Aleluia. Vai chegar a hora de Deus usar a sua vida para um propósito maior, mas por enquanto, afia e estaca. Dá uma polida no martelo. Pois bem, Deus é um Deus de palavra, amém? Amém. Quando a guerra começa, o mesmo Deus que manda Baraque descer para o campo de batalha é o Deus que vai até os cananeus e sopra no ouvido deles: subam para a guerra. Tem hora que tem coisa vindo contra, você está achando que é o inimigo, e não é. É Deus criando situações para você desenvolver a sua coragem, Deus criando situações para você desenvolver a sua ousadia, Deus criando situações para você desenvolver o seu amor ao próximo, Deus criando situações para você desenvolver a sua paciência, Deus criando situações para estimular a sua fé. Aleluia. Glória a Deus. Os cananeus somem, movidos pelo mesmo Deus que está trazendo os israelitas. Só que quem luta ao lado de Deus é o povo dele, e o povo dele tem uma vitória esmagadora contra o inimigo. Parte do exército de Canaã, do exército dos cananeus, do exército do rei Jabim é destruído. E Sísera, que nunca tinha perdido uma batalha sequer, ele fica desesperado. Ele está vendo os seus soldados morrer, está vendo os seus carros de guerra não terem eficiência alguma. Ele não sabe o que fazer, ele não sabe lidar com uma derrota. Então ele foge. Ele foge. Vou agrupar outro contingente, vou rever minhas estratégias. Sísera é quem faz a diferença entre os cananeus. Enquanto Sísera estiver vivo, Israel está em perigo. E ele correndo desesperado, procurando um lugar para se esconder. Ele corre, de repente ele vê uma tenda. Ele fala assim: essas tendas são parecidas com as tendas dos queneus. O meu rei Jabim tem um acordo de paz com os queneus. Nessa casa eu vou estar protegido. E quando ele chega, quem recebe ele é Jael. Jael fala: Sísera, comandante do exército dos cananeus, fugindo desse jeito. A guerra é famosa entre cananeus e israelitas. Acho que eu preciso me posicionar. Essa semana estava conversando com meu amigo pastor Gilmar.
Eu disse para ele: Gil, a gente é que nem navio veleiro no meio do oceano. Se a gente não souber para onde nós estamos indo, para onde a gente quer ir, o vento pode soprar de qualquer lado, ele nunca vai ser favorável. Não existe vento favorável para quem não sabe a direção que quer ir. Tem horas que você não pediu, mas a guerra chegou na porta da sua casa. Aquela família queria paz, queria ficar longe da guerra, por isso que eles tinham se ausentado de tudo, mas a guerra chegou na porta. Tem hora que a gente não quer guerrear, irmão, a gente não quer batalhar, mas a batalha bate na porta da nossa casa. E aí o que você vai fazer? Se esconder? Correr para debaixo da cama? Deixar a casa que Deus te deu, deixar a família qual Deus te confiou à mercê de um inimigo, à mercê do perigo? Gostando ou não da guerra, se sentindo soldado ou não, a hora que a batalha vem, ninguém vai lutar por você, não é você que vai enfrentar. Guerras e guerras. A gente sempre pensa nos soldados no campo de batalha, atirando um no outro, mas existem guerras que são travadas no seu quarto. Guerras que são travadas na sala de emergência de um hospital. Guerras que são travadas no consultório do médico com um exame na mão. Guerras que são travadas no RH da empresa. Guerras que estão travadas na cozinha de casa, numa discussão familiar. A gente não quer, mas a gente precisa. A gente queria paz, mas a guerra chegou. E a gente não se sente preparado para enfrentar. Vamos, há um tempo atrás, eu estava numa situação emocionalmente destruída, financeiramente arruinado, muitos problemas ao mesmo tempo dentro da minha casa. E meu pai me ligou. E ele disse aquela palavrinha que faz o gigante desmoronar, que é: tá tudo bem? Você já viveu isso? Quando alguém fala para você, tá tudo bem? Você começa a tentar segurar a lágrima aqui, ela fica tremendo no canto do olho, porque ele está. Mas a gente quer ser forte, mas não tem força. Eu comecei a dizer para o meu pai: pai, eu estou cansado. Eu estou lutando guerras que não era para mim lutar, pai. Pai, minha vontade agora é só abandonar tudo isso e deixar a batalha para os verdadeiros soldados, porque eu não tenho arma para essa guerra. E meu pai me disse: em primeiro lugar, você é soldado sim. Olha para a tua história, olha para o seu testemunho, olha por onde você passou. Olha o que disseram e olha o que aconteceu. Olha as expectativas que foram superadas. Olha os fins que foram decretados e se tornaram recomeços. Você é soldado sim. Desde o ventre da sua mãe, quanta briga para nascer, você nasceu. É soldado sim. E mais, quanto às guerras, se Deus permite que a guerra chegue na frente da tua casa, bata na porta da tua casa, você tem que olhar para dentro da sua casa e dizer: aonde é que está a arma que eu vou usar? Porque se Deus permitiu que a guerra chegasse até você, previamente Ele já te armou para enfrentar. Eu não sei o que você vai usar para guerrear, mas está na sua mão. Está na sua mão já. Em 2007, quando eu tive um quadro depressivo, e eu fiz o que tem que ser feito, eu fui procurar ajuda, fui tomar remédio.
e o negócio não melhorava, sabe qual foi a arma que Deus me deu? Papel e caneta. Eu fui para a escrivaninha na minha casa, comecei a rascunhar alguns textos que depois viraram o meu primeiro livro, Quando Não Entendo Deus. Foi a arma que Deus me deu para vencer uma depressão. Estava dentro do meu quarto, no meu quarto, onde a tristeza estava me matando, na onde eu estava sendo derrotado pela angústia. Na minha escrivaninha tinha as armas que Deus tinha me preparado, papel e caneta. Não sei o que Deus vai usar como arma na sua vida, mas eu sei que já está ali com você. Se a guerra chegou, a estaca já está afiada dentro de casa. Císera fala para ela: eu preciso de abrigo. E ela fala: entra na minha casa, vem cá, entra aqui. Você é o general Císera, né? Você está em guerra com Israel, né? Está meio esbaforido? Está meio ruim a coisa aí? Estou fugindo, eles estão me perseguindo. Ela falou: entra aqui. Ele falou: preciso de um copo de água. Ela falou: água nada, eu vou te dar um copo de leite. Quem você gosta do quê? Nescau, pode? Nesquik? Vem que eu vou fazer um copinho de leite para você. Não vai para bebezinha. Morninho. Toma aí. Vou te arrumar uma cobertinha. Deita aqui, dorme. Eu vou dormir, você fica na porta olhando para os israelitas não vêm. Fica tranquilo, dorme. Císera cansado. General, capitão, o homem mais perigoso dos cananeus, soldado guerreiro, matador, dormindo que nem um bebezinho depois de tomar um copo de leite. Chegou a hora da mão de alguém fazer a diferença como Deus tinha prometido. A mão mais decisiva desta batalha será a mão mais improvável do conflito. Isso é forte. No que ela era boa, irmão? Bater estaca na tenda. Ela treinou a vida inteira para aquele momento. Quando já ventou, Císera está dormindo, cansado. A arma que eu tenho para terminar essa guerra está dentro da minha casa. Eu tenho essa estaca e eu tenho esse martelo. Não é arma de guerra, mas é a ferramenta do meu dia a dia. Não é uma espada, não é uma lança, não é um escudo, mas é a ferramenta na qual Deus me treinou. É ela que eu vou usar. Ela encosta a estaca na fronte de Císera e ela bate uma vez. Uma vez. Atravessa e crava na terra. Ela não sabia, naquele momento a guerra estava terminando. Quando o Baraque chega, ela diz: quem você está procurando? Císera. O general Císera, o invencível Císera. Ah, é? Ele era invencível? Eu não sabia. O homem que ninguém consegue derrotar. Ah, é? Ninguém consegue derrotar ele? Eu não sabia. Não me disseram. O que chegou aqui na minha casa foi alguém que tomou um copo de leite e dormiu como um bebê. E com as armas que eu tinha, não era muito, não era carro de guerra, não. Não era canhão, não era metralhadora, não. Era uma estaca, era um martelo. Mas vem aqui ver, é este aqui o homem inderrotável que você procura? Pelas mãos improváveis daquela mulher, com armas improváveis, numa condição improvável,
Deus deu um grande livramento para o seu povo, e o texto de Juízes diz: a paz reinou na terra por 40 anos. Glória! Aleluia! E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: que arma você tem? Deus tinha me dado uma mensagem até aqui. Mas Deus tinha dado o resto da mensagem para você. Porque existe uma arma que eu sei que você tem. Essa não falha. É a sua fé. E a fé, irmão, é o martelo que você está empunhando nessa noite. E a segunda arma que eu sei que você tem, porque você está usando ela aqui nessa noite, é a sua adoração. E em tempos de crise, em tempos de dificuldade, em tempos de angústia, como é difícil adorar. Como é improvável essa arma. Mas se você conseguir sacar do fundo do teu coração, das últimas gotas de força que você tem, uma adoração verdadeira, genuína, estimulada pela sua fé, é uma estaca que você está colocando na cabeça do inimigo, e o martelo vai descer, e não é que vai atravessar o inimigo e cravar na terra, não, irmão. Essa adoração vai fazer com que essa estaca atravesse terra, atravesse inferno e alcance o céu. Aleluia! Essa arma não falha. Essa estratégia não falha. Pastor Anderson citou aqui o Salmo 137. Cativos na Babilônia. Nós cerramos os nossos lábios e nós penduramos as nossas harpas nos salgueiros. E os babilônicos diziam para nós: cante os hinos de Sião. Nós queremos ouvir o hino da terra de vocês. E nós dizíamos: não. É preferível morrer do que cantar os hinos de Sião numa terra estranha. Um povo entregue, desesperançado, frustrado, acomodado com a própria desgraça. Mas se tu ler o capítulo 29 de Jeremias, Jeremias envia uma carta dizendo: assim diz o Senhor, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz, não de mal, para mudar finais, que nem vocês sabem a felicidade que trará. Parem de choramingar, se levantem, formem famílias, tenham filhos, se esforcem. O tempo de trevas um dia vai acabar. Deus vai trazer vocês de volta para casa. E se o Salmo 137 faz alusão ao início do exílio, o Salmo 126 é o final do exílio. Esse mesmo povo que cerrou os lábios, pendurou as suas harpas e se negou a adorar quando a guerra chegou, quando viram Deus se movendo, disseram: a nossa boca se encheu de sorriso, e a nossa língua se encheu de cântico, e nós voltamos para casa felizes como aqueles que sonham. E em toda a terra se
coisas o Senhor fez por eles. E aqueles que semearam em lágrimas voltarão para casa com alegria, trazendo consigo o fruto da sua semeadura. Oh, irmão, a adoração não falha. Não sei quais são as armas adicionais que você vai usar, mas a adoração é que vai fazer a diferença. Glória a Deus. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer. Eu sei que está difícil para você, às vezes, cantar um louvor, levantar suas mãos e dar uma glória, falar em línguas estranhas, na cozinha da sua casa. Eu sei que está difícil, irmão, mas é isso que vai fazer toda a diferença. Glória. Glória a Deus. De árvores ressequidas, cortadas, apodrecidas, caídas na terra, Deus vai trazer renovo. Vão florescer como planta nova. Mas nada impede que Deus pegue um desses galhos e faça uma estaca. Uma estaca para pôr final nessa guerra, para trazer paz para sua casa, para trazer paz para o seu ministério, para trazer paz para a tua família, para trazer paz para o teu trabalho. Está na tua mão, está na tua boca, está na tua língua. É a tua fé impulsionando a tua adoração. É a tua mão improvável, que muitos dizem ser frágil, colocando fim a um tempo de conflitos e trazendo paz em nome de Jesus. Te adorar é o que sucede.